Clinic Group, conectando resultados. Apresenta Bom Vivan Ano 16. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Queres gente boa, gente nossa. Loja Kersten, Florianópolis, Avenida Beira-Mar Norte, número 2518 e São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV, para todo o estado de Santa Catarina. O programa de hoje está muito especial, eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que me conhece desde a época que eu nasci, há mais de 40 anos. Ele sabe tudo da minha vida, tem a real noção do meu DNA. Eu estou falando do meu querido amigo médico, meu pediatra, Dr. Cecinha Huáscar. Ele que está hoje junto com a enfermeira Soninha Silva. E a gente vai falar de um tema muito interessante para você, aliás, não só para você, para a sua vida, para a vida da sociedade. A gente vai falar sobre amamentação, entre outros temas, já que o Dr. Cecinha é um expert no assunto quando a gente fala de família. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, é um prazer estar te vendo de novo. Leonardo, filho do meu amigo Rômulo Coelho. São poucas as pessoas que me chamam de Leonardo. E o famoso ciborgue, né? Dizia pra ele era um homem forte, era um homem forte desde pequeno, né? Naquela época o ciborgue era o símbolo, né, do homem forte, né? Tu já era forte desde pequenininho. Soninha, você me chamou essa semana, no fim de semana, para falar sobre esse assunto, e quando você colocou o Dr. Cecinha, eu sei que o Dr. Cecinha é uma figura pública muito querida, mas como é que vocês se conheceram? Foi em hospital? Como é que começou a relação de vocês, profissional? Então, eu coordenava o programa de desenvolvimento infantil da Unimed. Quando eu cheguei lá, ele já estava. E ele começou a assistir as minhas palestras, né, Dr. Cecinha, de amamentação. E nós dois nos conhecemos, a gente fala a mesma língua, levantamos essa bandeira, estamos aí engajados e de lá para cá vários projetos e ele super apoia, assim, é uma relação bem legal, multidisciplinar e que se expandiu aí até para outros profissionais e hoje a amamentação ela está ganhando bastante força e poder, assim, eu acho que por conta até dessa amizade, dessa vontade do Dr. Cecinha. Você falou que falam a mesma língua, a língua da amamentação, da importância da amamentação. Tem gente que fala outras línguas, tem gente que não gosta de amamentar. Eu não vou enaltecer as pessoas que não gostam, vamos falar da positividade de que é a amamentação. É o período talvez mais importante dos primeiros 6 anos de idade? Estudando, né, e vivenciando aí com os bebês desde criança na área da obstetrícia, eu não vejo assim um não gostar de amamentar, né, doutor Cecinha? Eu vejo uma dificuldade muito grande, né? O índice de amamentação ele é baixo porque a amamentação ela não é instintiva, a mãe ela precisa aprender, o bebê precisa aprender, a família precisa entender e o profissional de saúde ele tem que ter uma capacitação e tem que falar a mesma língua. Existe um protocolo. Envolvidos, criança, bebê, mãe, família e profissionais, quem hoje está mais antenado da importância e quem hoje precisaria ser mais cobrado para a efetividade disso? Mãe, a criança não tem como cobrar, mas a família ou o profissional? Olha, a tua avó, a tua mãe não, mas a tua avó e a minha mãe, né? No século passado, as pessoas nasciam, né? As mulheres nasciam, cresciam para namorar, casar, ter filho e construir uma família. Essa era a regra básica. Era o DNA dela. Hoje não. Hoje a mulher nasce, cresce, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres do homem. Então, casar é uma opção da mulher, não é mais a obrigação dela. Ela casa se quer, se junta se quer, engravida se quer, amamenta se quiser ou não. Por quê? Porque ela tem uma vida plena. Então, para ela amamentar, para ela casar, ela tem que abrir um espaço na vida dela que já é cheia. De trabalho, de amiga, de academia. Então a mulher tem uma vida muito mais plena do que nós, homens. E esse espaço que você está falando que precisa abrir, porque no início é pelo menos de 3 em 3 horas. Então, hoje ainda tinha um comentário, hoje me caiu assim a palavra certa. Eu disse para a mãe estava conversando, senhora, a senhora precisa abrir na sua agenda 6 horas por dia no primeiro mês para o seu filho. Então a senhora tem que tirar da sua agenda, das suas atividades diárias,
6 horas por dia para amamentar. Então, amamentar é, primeiro, uma dedicação alta. Segundo, é uma atividade física de alta performance, porque 6 horas você está naquela atividade física, tá? E é uma atividade que precisa de cuidados e principalmente foco. Então ela não pode estar, como a gente vê lá na clínica, a mãe amamentando com um braço segurando o bebê e com outro no celular. Acabou, a criança vai chorar e ela vai se vingar da mãe, porque ela não quer. Então assim, o jeito que hoje a gente entende que dá certo e que pode voltar de novo a amamentação até 6 meses, até 1 ano, é a mãe entender que ela precisa, os 40 dias, abrir 6 horas e depois ela vai abrir 5, depois ela vai abrir 4, abrir 3 e quando chegar no 2º mês, ela vai abrir 1 hora. Por quê? Porque no começo a criança fica 40 minutos, 30 minutos para mamar. Depois ela vai baixando até chegar em 10 minutos. Ela vai mamar 10 minutos, 6 a 7 vezes por dia, ela vai investir 1 hora. Só que se ela estiver dando de mamar, é o processo inverso, né? Então ela vai começar com 6 e vai acabar com 1. Sorinha, esse papo de homem, de pediatra, é um pouco mais direto. Você trabalha do outro lado, seu instinto feminino, a enfermagem tem um lado muito bonito dessa profissão. Como é que é a relação hoje das mulheres com esse tempo que o Dr. Cecim está falando? De tirar 6 horas para cuidar do filho, de uma dedicação e principalmente de uma concentração muito importante. Eu penso muito na expectativa, né? A gestação é uma coisa e o momento de amamentar é totalmente diferente. E além de ela amamentar e ver aquele bebezinho ali que é super dependente, depender dela mesmo, ela acaba tendo as implicações emocionais de um pós-parto. Então ela lida, né, doutor Cecim, com todo aquele momento assim de voltar ao período pré-gravídico. E ao mesmo tempo, aquela coisa da mãe, né, no cérebro dela, dos hormônios, da culpa. Então ela se sente muito sobrecarregada, ela acredita que toda essa missão é dela e realmente existe essa cobrança, tá? Existe essa cobrança e ela tem que ter esse tempo. Muitas vezes ela não consegue administrar isso, não tem um profissional que ajude ela a administrar isso, né? A família não é orientada da importância do apoio que se tem para que isso evolua e acaba se perdendo. Doutor Cecim, a gente hoje vai falar sobre a amamentação, é o ponto alto, o foco da nossa conversa, mas quando a gente fala de amamentação, de gravidez, a gente vai sempre falar de família. A Soninha falou uma palavra que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos. A mulher, quando se transforma em mãe, a partir daquele momento, assume um papel de culpa muito grande. Por que a mãe tem essa síndrome da culpa? É porque essa é uma pergunta difícil. Porque o que aconteceu? Ela foi para a sociedade, ela se ocupou o dia todo, então a mulher, a vida, se você pegar a agenda de uma mulher e a agenda de um homem, na média, ela tem muito mais atividade que nós. Nós temos muito mais tempo ocioso que ela. O que acontece? Como ela já tem aquela vida estruturada e ela sente, tá, que ela vai ter que abrir às 6 horas. Se não abrir às 6 horas, o que acontece? Só que ela fica com culpa porque ela vai deixar algumas ações que ela fazia estruturadas de lado. E daí ela fica em culpa, né? Eu vou deixar alguma coisa que eu já fiz, que eu tenho que fazer, o meu trabalho, a minha atividade social, a minha atividade pessoal, o meu lazer, as minhas amigas, o grupo de amigas, o grupo, entendeu? Elas têm N grupos. Os grupos, tá? De WhatsApp, as malévolas. Entendeu? As amigas que saem, as amigas do colégio, as amigas do trabalho, e vai ter que focar. Então, assim, ó, é uma renúncia muito grande, e aí ela fica nessa culpa. Agora, uma outra ação interessante é que a grande maioria dos casais hoje, o homem hoje é melhor que o homem do século passado. Porque o homem do século passado, ele dava o dinheiro dentro de casa e o resto era com a mulher. Hoje não, hoje é dividido. Meio a meio, mas muitas vezes a mulher ganha mais que o homem. Essa transformação da sociedade, da família, do homem e da mulher, e dos casais também gays e lésbicas, afins e todos esses tipos de denominação que existem hoje, na sua avaliação, na avaliação de vocês, há uma evolução da espécie ou há uma regressão em alguns sentidos? Assim, ó,
existem todos os caminhos, como sempre existiu todos os caminhos, tá? Então você vai ver famílias de todos os formatos, sempre existiu, né, meio que velado, hoje é mais aberto. Você vai ter criação, educação, tem em todos os moldes, e você vai ter crianças, jovens e adultos em todos os moldes. Mas, com certeza, eu já estou cuidando de criança. Eu já cuidava dos meus irmãos quando eu tinha 10 anos. Eu que levava no médico, eu toda a vida, depois do doutor lá, o médico dizia assim para mim, assim, quando ele falava, tu vai ter mais dificuldade de fazer o diagnóstico depois da faculdade, durante a faculdade, do que agora. Porque eu levava e dizia, ó, meu irmão está com isso, eu tinha 10 irmãos, né? Então eu já fazia isso desde pequenininho. E desde 74 eu cuido de criança, tendo criança desde 74. Então são 45 anos que eu cuido de criança. O que eu vejo? Que hoje nós estamos num momento extremamente maravilhoso, tá? As crianças hoje são extremamente mais inteligentes que nós, que você, que eu. Então assim, você já é mais inteligente do que eu. Os de 30 tem mais, os de 20 tem mais. Todos não existem. Um grupo selecionado que vai dominar o mundo, que são os inteligentes, que são aquelas crianças que são... Eu fui num congresso... Esse inteligente entra no quesito do superdotado, não? Agora eu fui num congresso americano de pediatria, só para fazer um comercial, né? Em New Orleans, né? E era o congresso da Academia Brasileira. E lá, um dos temas mais fascinantes era assim, ó, vamos produzir o gênio, né? Como produzir um gênio, né? O que é produzir o gênio? É o que a gente faz, o que eu faço, desde que eu comecei a fazer pediatria, que é estimular o bebê desde o primeiro mês de vida. Então, isso produz o gênio. Aquele não estimulado vai se tornar mediano ou baixo. E então, quem estimula a inteligência são sempre os pais? Sempre os pais. A criança sempre vai ser o espelho dos pais. Nunca o que o pai diz para a criança, mas sempre o que o pai faz, o comportamento do pai, o comportamento da mãe, vai ser... A criança é um papagaio. Existem muitas famílias que têm como exigência das suas regras a manutenção do pai e da mãe morando juntos pela felicidade dos filhos, mesmo que o casal esteja infeliz. Um casal infeliz vai gerar filhos felizes por estarem juntos, ou o casal infeliz vai gerar filhos infelizes por não estarem felizes? Calma. O casamento, a gente conversou isso antes, né? Então, quando a relação entre um homem e uma mulher, duas mulheres, dois homens, né? E quando não existe mais o amor, o encanto, a paixão, eles se separam. Por quê? A única coisa que motivou você estar junto com um parceiro é o amor, é a atração, né? O casamento, a partir do momento que você tem um filho, ele não é mais um casamento, ele não é mais uma atração, ele se tornou uma empresa, entendeu? Onde você tem o papel da mulher, o papel do homem e uma criança, uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. Por quê? Porque o filho é para sempre. O filho só tem você de pai e só tem ela de mãe. Você pode ser a pior pessoa do mundo ou a melhor pessoa do mundo. É o único pai que eu tenho e a única mãe que eu tenho. Então, aí você começa a encarar a relação como se fosse uma empresa. E você não fecha uma empresa... A carga de responsabilidade é muito maior. Então, você não fecha uma empresa porque ela tem problema, porque todo dia ela vai ter problema. Então, numa relação A2, A3, A4, A5, você tem N problemas todo dia. Qual é a diferença? É como é que você encara esse problema, tá? Primeiro, você tem que saber que todos nós somos humanos. E a partir do momento que você é humano, você é rodeado e recheado de defeitos. Então, qual é a arte da empresa? É você administrar uma boa empresa, uma boa relação. Saber onde é que começa o teu direito e onde é que começa o teu dever. E alguma renúncia tem que ser feita dos dois lados para que essa empresa não entre em falência. Mas a minha pergunta não foi respondida. Casais infelizes podem gerar filhos felizes? Ou casais infelizes? Porque tem muito casal, tem muito homem, principalmente o discurso de homem. Eu não vou me separar por causa do filho, eu estou junto do filho, da minha esposa, porque vai fazer bem para o meu filho. Então agora vamos falar de criança, tá? Então, quando uma criança nasce, tá? Ela já nasce com o seu DNA pronto. Ontem eu atendi uma mãe, uma menina já tem 14 anos, e ela disse assim, gêmeos. Ela falou assim, que interessante, quando eu vim aqui, meu filho tinha 7 dias, gêmeos.
O senhor olhou para a primeira e disse assim, esse vai ser assim, 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 esse vai ser humano, vai ser coração, vai ser não sei o quê, vai ser chorão. E esse não, esse é a cabeça. A cabeção grande, esse é racional, é inteligente. Então assim, a gente já nasce pronto. O que vai diferenciar? Se você pega uma criança que já nasce humana, que já nasce coração, humanizada, tu pode colocar em qualquer lugar que ela não estraga. Agora, se você pegar um filho que não tem pavio, que é aquela criança que já chora desde a primeira consulta, eu falo assim, ó senhora, essa criança não tem pavio, essa criança vai ter que ter rédea curto, essa criança vai ter que ter um limite o tempo todo, você vai ter que cuidar dela até 3 anos, até alinhar. Então, tirar a criança do instinto, que ela nasce instintiva, e humanizar essa criança. Então, não importa muito se a criança, quando é humanizada, no lugar que ela for. Agora, se ela tiver pavio curto e não tiver uma boa, ela vai ser marginal, com certeza. Agora, a história do cara dizer assim, não saio de casa por causa da minha mulher, o homem não sai de casa porque nós homens, não temos útero, nós homens não temos seio, nós homens não fazemos menstruação todo mês, nós homens não engravidamos, nós homens não menstruamos. Então, o homem é um ser incompleto. Quem é um ser completo? A mulher. Então, a mulher é 100 anos-luz mais completo que o homem, fisicamente, mentalmente, socialmente, psicologicamente. Então, a mulher é muito na frente de nós. Então, quando o homem diz que não vai separar, não é porque ele vai separar, é porque a mulher, ele está dependente. Como ele foi dependente da mãe dele, ele acaba sendo dependente da mulher dele. Uma transferência. No bem ou no mal, entendeu? Assim como ele tinha aquela relação doentia com a mãe dele, entendeu? Conflitante, ele acaba tendo uma mulher igual e não sai. Porque quando o cara quer sair, ele simplesmente vai lá e faz o divórcio. Separação. Hoje no nosso Bom Vivan, a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Cicinha Oscar. Peço desculpas até a Soninha, porque o papo com o Dr. Cicinha sempre foi muito interessante, desde a época que eu ia para ele como paciente no consultório. Nosso Bom Vivan tem oferecimento da J. Zilioto Espaços Corporativos. A J. Zilioto, ela é a dealer exclusiva da Herman Miller em Santa Catarina. E o nosso programa também tem um oferecimento da Unilux. A gente vai até o Continente Shopping mostrar para você de casa como foi a chegada do Papai Noel no sábado passado. Esse fim de semana também tem Folianópolis. Hoje é a última noite do Folianópolis. Como foi divertido quinta, sexta e hoje a última noite do Folianópolis. Eu tenho certeza que você que foi deve estar de ressaca curtindo uma grande festa. Hoje estamos recebendo aqui Soninha Silva, ela que é enfermeira, e o Dr. Cicinha Oscar, pediatra da clínica do tio Cicim. São 45 anos de envolvimento com criança. Você já viu de todos os tipos de criança. E esse faro que você falou, que acabou de descrever, quando chegam 2 crianças e você... Esse vai ser isso? Isso é através de estudo ou isso é através de feeling? De um sentimento que não se explica? Não sei. É como você identificar uma cor vermelha, uma cor preta. Eu tenho uma arquiteta que foi lá fazer um trabalho agora para mim e ela falou, não lembro do meu filho e tal. Não lembro. Tu lembra quando tu falou para mim que a minha aposentadoria estava garantida e eu não entendi por quê? Que coisa é essa, minha aposentadoria? Agora eu entendi, porque o guri era um gênio. Entendeu? O guri assim agora, ele não tinha nem um ano e tu disseste assim, Yara, tua aposentadoria está garantida. Como assim? Tu vai ver. E o guri assim dá um banho, assim, é polo em tudo que é lugar. Tem números na cabeça? Quantas pessoas já passaram nas suas mãos? Tá chegando a quase 1 milhão já, né?
Assim, imagina, né? Todo esse tempo assim, trabalhava... Criança que chora é criança problemática? Aí a pergunta já é para os dois, assim, porque a sua... Não, o chorar é a única manifestação que a criança tem, entendeu? É a única forma dela protestar democraticamente que alguma coisa não está certa. Então, nos primeiros meses é a única forma de comunicação. Então ela chora porque está com fome, ela chora porque está com frio, e ela chora principalmente, porque ela quer passear. Então nós temos hoje uma geração shopping center, tá? Diferente da geração da minha mãe, que não saía de casa. Então hoje a minha geração, a minha mãe me chamava para ficar para dentro de casa porque eu queria brincar na rua. Agora os pais precisam empurrar os filhos para irem para a rua porque só querem ficar dentro de casa. Esse aqui é um dos grandes males da educação, né? Mas deixa eu terminar. Então o choro é uma ferramenta que a criança usa. Então a criança chora para pedir e chora porque tem dor. Então assim, no começo, quando ela não fala. Depois, mais tarde, ela chora como a única forma de convencer o pai ou de sensibilizar a família de alguma coisa que ela quer, certo ou errado. A criança chorona que sabe usar o choro, que é mais melosa, ela já se liga nesse entendimento da 100%, conquista? 100%. E ela faz assim, entre 6 meses, dependendo da inteligência da criança, até 2 anos, o que é que ele faz? Ele chora para a mãe, depois chora para o pai, depois agrada a mãe e chora para o pai. O que ele faz? Ele tenta dividir os dois, para os dois se conflitar, entendeu? Com relação, pega, não pega, dá carinho, e aí divide a casa e governa a casa. Então assim, 80% das crianças, elas fazem isso. Elas jogam o pai contra a mãe, como o pai e a mãe, quer dizer, pega um ser superior e um ser médio, né? A mãe e o ser superior, o ser médio, não vai combinar. E aí, ela divide os dois e governa a casa. E aí tu vê essa famosa ditadura infantil. A criança que manda em casa, que ela que determina tudo. A mais inteligente. Soninha, vamos voltar um pouquinho da amamentação. Como é que é o seu trabalho de enfermagem? É em clínica, em hospital? É no lado particular? Como é que é a sua operação profissional? Tudo começou lá na minha adolescência, onde eu já gostava de cuidar de criança. Minha mãe, ela trabalhava na roça. Você é enfermeira, eu ia junto com ela. voltada para pediatria. Isso, voltada para saúde materna e infantil. E eu já via naquela época todas as dificuldades das mães, assim, porque eu gostava de cuidar de bebê. E eu não conseguia ajudar. Ou seja, o choro nunca quis te estudar. Não, muito pelo contrário. O choro é um sinal. O choro é a forma mais mágica de uma criança conversar com a gente, de entender, né? Na verdade, os pais, eles não gostam que chorem, né? O bebê, assim, eles ficam preocupados. Parece que o bebê está sinalizando alguma coisa e o choro da criança, ele é fino. Né? Ele é alto, os pais estavam acostumados a dormir à noite, daqui a pouco aquele bebezinho nasce e começa a chorar ali a noite inteira. Várias vezes o meu celular de madrugada toca porque é desesperador. O que acontece hoje? A energia, né? Eu não consigo dormir, ouve o choro. O que está acontecendo? Eu não consigo acalmar o meu bebê, a mãe no colo, né? E o que acontece? O bebê, ele capta aquela energia ali, né? Ou um dia que foi muito cansativo para ele. Quanto mais eles não estão pé no chão, mais o bebê chora, porque ele pega toda aquela energia ali. Quantas vezes eu chego num lar, tá? O doutor Cecim sabe, né? Ele me encaminha aí os bebezinhos dele. Eu chego num lar, o bebezinho está chorando, o ambiente está muito estressado, né? Carregado. Eu vou direto no bebê e na hora que só toca no bebê, o bebê já se acalma. O bebê já para de chorar, né? O bebê procura uma conexão. Uma energia, né? Porque tá tudo muito confuso ali, tá tudo muito difícil, ninguém entende aquela mãe, as pessoas cobram muito dela, ela não sabe se é fome, aí ela começa a colocar o bebê no seio, e aí, como o doutor Cecim falou, o bebezinho, ele tem que ter disciplina desde bebezinho, nem tudo é fome, e daí aquilo ali começa a viver um ciclo, porque o bebezinho faz o seio de chupeta, e aí a mãe não aguenta mais e começa a machucar o seio. Tem uma relação também, muitas vezes, de dor da mulher, né? Porque, principalmente no início, eu sempre ouvi as mulheres reclamando, algumas mulheres reclamando, que dói para amamentar. E depois que passa o processo de dor, há um encantamento muito, muito bonito. Mas existe esse processo também de dor? Existe, porque o bebezinho, ele tem que aprender a mamar e ele não fazendo a pega direitinho, independente do bico do seio da mãe ali, ele machuca ou não.
E se ela não aprende a fazer essa pega, esse machucado ele vai aumentando. E o bico do seio, ele é um nervinho. A partir do momento que começa a machucar ali, cada vez vai se postergando mais e agravando mais, né? Levando até a fungos, mastite, né? Como eu atendi hoje. Para isso acontecer da melhor maneira, da maneira mais harmônica, é fundamental o acompanhamento profissional. É muito importante hoje, né? Resgatar esses casais grávidos e preparar eles para esse momento, para que ela não chame num estágio muito avançado, né? Num mamilo muito fissurado, uma mama que já está ali minada de bactérias e com uma mastite. Isso tudo mexe muito com o emocional da mãe, começa a diminuir a produção de leite. Outra coisa fundamental é a alimentação peso. da mãe, né? É importante porque assim como ela está grávida, né? Ela está gerando um outro bebê ali, ela tem que estar bem nutrida e tudo ela vai passar para aquele bebê. Tanto a parte da alimentação como a emocional na gestação. O bebê nasceu, é uma extensão, né, doutor Cecim? Ele sai do útero e ele vem para mama, né? Nós somos mamíferos. E o leite materno, ele tem tudo, né? Desde a Bíblia já se diz, né? Que é o alimento mais completo do mundo e a ciência comprova isso hoje. O bebê vem para cá, só que para ela isso é muito fácil na cabeça dela enquanto ela está grávida. Então, o preparo dessa mãe para esse momento é muito importante, tá? Hoje no nosso Bom Vivan eu tenho o prazer de falar sobre um assunto que encanta a gente aqui no nosso programa. O programa tem 16 anos, assim. A gente fala de festas, a gente fala de viagens, a gente fala de muitas coisas boas, mas tudo isso só vai acontecer na vida de um ser humano se esse processo inicial de vida for bem conectado com os pais, né? Então, quando a Soninha me mandou o áudio e explicou a intenção desse projeto que vocês têm, na mesma hora eu falei, vamos fazer e vamos gravar já essa semana. Ah, que legal. O nosso programa tem um oferecimento do Continente Shopping. Já que a gente está falando em família, chegou o Papai Noel, que vai ficar lá por toda a extensão até o final do Natal, e a gente vai ver como foi a chegada do Papai Noel no Continente Shopping. Roda o VT. Não tenha medo de ser feliz. Abra a janela do seu coração. Nunca perca a fé. Que a vida todo dia é boa e a felicidade está. Que a vida todo dia é boa e a felicidade está aqui. Feliz Natal! Nosso programa também tem um oferecimento de Jurerê Internacional. A partir de janeiro, nosso programa se muda, se transfere para Jurerê Internacional nas areias do balneário mais charmoso do Brasil, onde eu sempre encontro o Dr. Cecim Ayahuasca para curtir. Caminhada é fundamental, né? Todos os dias no verão eu te encontro nas areias de Jurerê. É o que eu faço lá, caminhar final de semana, né? Sábado, domingo. Sempre de óculos escuros para ver a população. Você sempre muito inteligente, né? Óculos escuro, Boné. chapéu Panamá, né? E aí a mulher sempre do lado, né? Fiscalizando. E ela pergunta assim, olha que moça bonita. Eu falei, aonde? Não vi. Nunca vejo nada, eu estou sempre lá para frente. Falando em óculos, eu vou chamar o VT da Ocularium. Olha, a Ocularium fica no centro de Florianópolis, na rua Felipe Schmidt, número 198, e lá a gente encontra os óculos mais lindos, principalmente para o nosso verão. Dá uma passada na Ocularium e ó, se prepare porque o verão vai ser sensacional. O que faz o verão do Brasil ser 100%? Fala aí, Tiaguinho. Passar o dia inteiro na areia, mas Itaipava na mesa. Comer comida de praia, mas Itaipava gelada. Um
som pra relaxar. Mas Itaipava no bar, toda essa galera que não dá pra contar. Mas Itaipava, vai verão, vem verão, e tudo segue 100%. Itaipava, 100% verão. Beba com sabedoria. Muito bem, hoje estamos recebendo Soninha Silva. Deixa eu ver aqui, a importância a gente já falou, a amamentação, sofrimento. Eu posso falar? Por favor, Cecília. Então, eu queria dar um Madura? norte, um norte, tá? Então, hoje, a mulher para ganhar um bebê, para amamentar, ela tem que ficar grávida. Então, assim, a gravidez é a preparação. Então, você tem um bebê se formando na barriga da mulher. Então, primeiro eu tenho que saber como é que eu vou formar um bebê de qualidade. Então, algumas ações são fundamentais. Primeiro, a dieta. Então, assim, o bebê e nós todos somos formados de células que somos formados de alimento. Então, aquilo que a gente come, bem ou mal, vai nos transformar num ser humano com saúde ou sem saúde. Então, Mãe que passa a gravidez comendo cachorro quente, pizza e chocolate, provavelmente vai ter uma gestação dificultada. E um bebê dificultado. Então, assim, primeiro, alimentação natural, tá? Segundo, porque é bom para ela e porque é bom para o bebê. Então, assim, lembra que antigamente o maior número de consultas era porque meu filho não come. Por quê? Porque antigamente, no século passado, quando a mulher engravidava, ela dizia, agora eu posso engordar. O que ela comia? Doce, chocolate. Então nós tivemos uma geração toda, e tu foi parte disso também, meu Deus do que céu. comia muito doce. Eu cortei. Agora, mas Faz 80 dias que eu não como um chocolate. Mas faz parte da tua memória de infância o doce, tá? Então, hoje, a mulher tem uma dieta. Eu tenho uma geração agora, em torno de um ano e meio, que é a melhor geração que eu tenho até hoje, nos meus 45 anos. É uma geração que come brócolis, come espinafre, come assim com a mão. Por quê? São essas mães saradas que você está falando? Não são saradas, são mães conscientes, tá? Então, primeira coisa... Orgânicas? Não, elas comem de tudo. Só que tem que comer de tudo. Para o paladar ficar bom para ela e bom para o bebê. Porque o paladar do bebê se forma nos 9 meses. Segundo, os não. Então, não vou nem dizer de bebida, não vou dizer de álcool, não vou dizer de droga, mas eu vou dizer do não dos 4 brancos, tá? Então, sem açúcar, sem sal, sem farinha branca e sem leite de vaca. Por quê? Porque o leite de vaca é o alimento que mais contamina o bebê e o maior problema de alergia à proteína do leite de vaca, que é o nosso maior problema nos bebês nos primeiros meses de vida. Então, esses 4, corta. Forever, tá? Segundo, a mulher tem que fazer vacinação. Tem a vacinação para hepatite B, a vacina para gripe, que ela pode pegar gripe em qualquer época, porque ela está com a imunidade baixa. Ela tem que fazer vacina para difteria, para tétano e para coqueluche. E coqueluche é o nosso único problema nos primeiros meses que mata os bebês. Então, toda mãe que estiver grávida, entre 20 e 30 semanas tem que fazer a vacina da coqueluche. E todas as pessoas que estiverem em contato com esse bebê, pai, vó, todo mundo tem que fazer um cinturão para esse bebê. Porque se ele pegar, ele vai ficar 6 semanas, ele vai para UTI, ele vai perder o fôlego 7, 10 vezes por dia, ficar roxo. E é uma doença que só tem que fazer isso. Já que você tocou nesse assunto, antes da terceira, vamos na terceira para não perder a fio da meada. Depois eu vou falar sobre consulta com o pré-natal, tá? Tem que ter uma consulta com o pediatra. Hoje eu atendi uma mãe, entendeu? Explicando para ela. Ela é uma mulher culta, casada com um médico, e assim, 80% das coisas que eu expliquei para ela na consulta, ela não sabia. E tinha lido tudo. Então, assim, o foco é o bebê, tá? Último, ela pode escolher o parto que ela quiser. Ela só não pode escolher o dia. Porque o bebê tem que vir pronto. E quando ele fica pronto, ele explode a bolsa. Existe uma energia dentro do bebê que ele explode a bolsa. Por isso que a bolsa rompe quando o bebê está pronto. Ele pode estar pronto com 38 semanas, ele pode estar pronto com 40 semanas. Então, não marcar cesárea porque vai viajar, porque é aniversário do pai, do vô, do tio, não vai fazer. Nada disso. Bebê não merece essa maldade. Bebê tem que esperar nascer, tá? Esperar dar o tempo. Se não der o tempo, o corte mínimo não é 38 semanas, é 39 semanas e meia. Para tirar um bebê saudável. Senão você tira um bebê pequeno, um bebê que não está pronto. Não está pronto, não suga, vai para UTI, não ganha peso, entendeu? Perde muita energia, então não pode tirar. E por último, tá? A mulher precisa aproveitar os 2 dias que ela é rainha,
que são os 2 dias que ela está na maternidade. Lá ela é rainha, ela vai ser servida 24 horas por uma equipe, médico, ginecologista, obstetra, pediatra, enfermeira, todo mundo vai estar cultivando. E ela tem que aproveitar esses 2 dias, que são os únicos na vida dela, para aprender aquilo que é mais importante no momento que ela sair de lá, que é amamentar. Porque o século passado a mãe já sabia amamentar, agora ela tem que aprender. E se ela aprender a amamentar na maternidade, ela só precisa de 2 coisas: aprender a amamentar e a criar uma rotina para o bebê. Porque bebê precisa comer de dia, no máximo com 3 horas, e dormir de noite. Por quê? Porque nós, seres humanos, crescemos, tá? Durante o dia comendo. Então, quanto mais você come durante o dia, mais você cresce. E crescemos dormindo de noite. Então, quanto menos você come de noite, mais hormônio de crescimento. Menor interrupção, melhor para a saúde do bebê. Sobre o sarampo, agora surto de sarampo, eu já tive sarampo, tem que me vacinar? Não, todas as pessoas que tiveram sarampo não precisam vacinar. Mas o vírus não mudou? Não houve uma mutação? Não. O vírus existe para quem fez a vacina. Então, o que acontece? A vacina do sarampo é uma vacina ou triviral ou quadriviral. O que significa? Então, tem 3 vírus nessa. Então, é rubéola, cachumba e sarampo. Ou rubéola, cachumba, sarampo e catapora. Certo? Essa vacina é vírus vivo. O que acontece? O sarampo é uma doença grave. Então, quando eles fazem a vacina, eles colocam pouco antígeno para não produzir a doença. Como eles colocam pouco antígeno, nem todos nós respondemos da mesma forma. Então, a pega dessa vacina, ela é fraca e ela é por curto espaço de tempo. Então, quando toda a comunidade está vacinada, não existe vírus selvagem. Quando vem uma pessoa de fora e entra nessa comunidade, ele começa a transmitir o sarampo. Quando a comunidade tem menos que 90% de pessoal vacinado. Como a gente está numa geração de 20 anos, sem sarampo, sem paralisia infantil, sem outras doenças graves, as meningite caíram assustadoramente, então você não vê mais, você não vê difteria, você não vê mais tétano. Então, essa geração não conhece. Então ela pensa que essa doença não existe. E o que aconteceu? Não, vou vacinar meu filho, tadinho, vai ter febre, vai ter dor. E aí começou. Abriu uma brecha daí. Aí abriu. Quando caiu o número de vacina, a doença voltou. Então, a vacinação é a atitude mais importante para a pessoa, para a comunidade e para o planeta. O programa está quase encerrando. Preciso falar da Unique Group. A Unique Group é uma empresa que a gente tem o maior orgulho de falar. Roda o VT. Unique Group, uma holding que traz a expertise de vários segmentos, facilitando a busca de soluções estratégicas para cada um dos seus clientes. Através da ativação de negócios, aplicação de alta tecnologia e gerando conexões que potencializam resultados. Unique Group. Conectando resultados. E eu já emendo com o comercial da Casten, porque o Natal pede os produtos da Casten. Está chegando a data mais importante do ano e a Casten preparou ofertas incríveis. Prepare sua casa e presenteie quem você ama com até 50% de desconto. Jogo de cama Niela, toalhas de banho e muito mais com até 50% de desconto. Natal Loja Casten. Presentes que encantam. Florianópolis, Avenida Bocaiúva, em frente ao Beira Mar Shopping 2518. São José, Avenida Presidente Kennedy 333. Nosso programa também tem oferecimento da Kia Power Imports. Aliás, você já foi conhecer o novo Cerato 2.0 maravilhoso. E o Queires? O Queires é gente boa. O Queires é gente nossa. Black Box Queires. Ofertas guardadas a 7 chaves com primeiro pagamento só lá no ano que vem. Ar-condicionado 9.000 BTUs, só R$ 1.190 à vista ou 79 mensais. Cozinha 4 peças, apenas R$ 890 à vista ou 59 mensais. Faça já o cartão de crédito Queires e compre ainda melhor. Bicicleta Aro 29, só R$ 599 à vista ou R$ 39 mensais. E você ainda concorre a 5 Renault Kwid. Black Box Queires. Compre na loja, site ou pelo celular.
Chegou o novo Kia Cerato 2.0. Sua vida com mais emoção. Praticamente encerrando o nosso Bom Vivan de hoje, Soninha e Dr. Cecinha Oscar, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela aula de humanização, de família, que tudo isso resulta num bom processo de amamentação, que isso resulta depois num bom processo de aprendizado e de uma vida super melhor e saudável. Tô feliz que te veio aqui, viu? Chegasse resmungando, brigando comigo. Eu tive uma doença chamada escarlatina. Pouca gente teve isso, né? Ainda tem. Ainda tem? Tem. Hoje é mais difícil deles fazerem o diagnóstico. Mas ainda tem. Ainda continua. O estreptococcus continua vivo e não existe vacina para escarlatina. Soninha, quem quiser, tiver dúvida, como é que pode entrar em contato com vocês para ter um contato? Porque tem muita gente que às vezes não tem acesso, que tem dificuldade, mas hoje pode mandar uma mensagem, pode ter um pouco mais de humanização nesse processo de aprendizado. Como é que pode fazer? É bem fácil, né? É só colocar o meu nome lá no Google, enfermeira Soninha Silva, ou no meu Instagram, Amamentar é Essencial. Me procurar na Clínica Tio Cecinha, eu faço um trabalho bem legal lá na amamentação. Clínica Tio Cecinha, que tem até revista da Clínica do Tio Cecinha. Isso, eu atendo lá, né, no consultório. É bom de marketing, né, Cecinha? Sempre fosse, né? Eu sou bom de conteúdo. É isso aí, gostei. Ô, Léo, e assim, ó, a gente tem uma novidade agora, né, da Associação Brasileira de Aleitamento Materno, que foi fundada agora, bem legal, então a gente vai fazer bastante ações. Dentre elas, né, um sonho, assim, eu sempre tive esse sonho, o Dr. Ceci me apoiou. Nós conseguimos criar aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, um curso de gestante com uma equipe boa, né, Dr. Ceci, doutora Renata, eu, para os pais grávidos da Grande Florianópolis. Quem pode participar? Os pais grávidos? Todos os pais. É só entrar no site da OAB, né, da subvenção ali de São José, e se inscrever. O próximo agora é dia 22, é o que vai estrear, né? E 25 de novembro, das 18 às 22 horas. É um dia só de curso? São 2 noites, dois encontros, bem intensos. E os pais têm que aproveitar enquanto eles podem dormir, né? Isso. Porque depois que o filho nasce, tudo muda. A gente conversa isso tudo lá em detalhes, assim, e prepara eles, assim, com foco bem especial também no segundo dia para amanação. Parabéns pelo O trabalho. O importante é que o curso é totalmente gratuito. E ele vai ser mensal. E a gente vai ampliar a nossa ideia é ampliar isso para Grande Florianópolis, depois no Lira e depois nas entidades todas, entendeu? Fazer um trabalho gratuito, chamar os pais para vir conversar, para se preparar muito mais do que preparar para a gravidez, preparar para o que vai esperar eles, que é a amamentação. Nosso programa por último, claro, Werner Coiffer, Costelaria Ponta da Agulha e do Imperatriz Gourmet, que agora também está no Florianópolis, no Floripa Airport. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil, comprovada com milhões de testes do Speed Test. Para casa, você tem a ultra banda larga com fibra. E fora de casa, você voa no 4.5G. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil para navegar, jogar e assistir a filmes e séries em qualquer lugar. Claro, você merece o novo. Por último, para a gente encerrar, dia 23 de novembro, um grande show, aliás, 2 grandes shows na Arena Petri. Nenhum de Nós e Paulo Ricardo. Os ingressos você encontra no site minhaentrada.com.br. A gente vai se encontrar para uma noite inesquecível. Nenhum de Nós e Paulo Ricardo. A gente já fez um bate-papo com o Paulo Ricardo um dia, foi sensacional. Temos algumas imagens aí do show dele e o show dele é imperdível. Compre o seu ingresso na Arena Petri ou através do site minhaentrada.com.br. Ceci e Soninha, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, obrigado por tudo. Parabéns pelo trabalho. Qualquer dia falamos mais. Mais um pouco. A gente vai ficando por aqui. Um excelente fim de semana. A gente se encontra no Florianópolis hoje à noite, provavelmente aqui na TVBV, semana que vem, no sábado, antes do Jornal da Band. Aproveite bem seu fim de semana. Forte abraço. Tchau.
Unique Group, conectando resultados. Apresentou Bom Vivan Ano 16. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Queres gente boa, gente nossa. Loja Karsten, Florianópolis, Avenida Beira-Mar Norte, número 2518 e São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Ocularium Óticas, agora em Florianópolis, Rua Felipe Schmidt, número 198 Centro. Force, Clothes e Arts. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Unilux, transformando espaços em ambientes. J. Zilhoto, espaços corporativos. Jurerê Internacional. Claro, você merece um novo. Black Box Queres. Ofertas guardadas a 7 chaves com primeiro pagamento só lá no ano que vem. Ar-condicionado 9.000 BTUs, só R$ 1.190 à vista ou 79 mensais. Cozinha 4 peças, apenas 890 à vista ou 59 mensais. Faça já o cartão de crédito Queres e compre ainda melhor. Bicicleta Aro 29, só 599 à vista ou R$ 39 mensais. E você ainda concorre a 5 Renault Kwid. Black Box Queres. Compre na loja, site ou pelo celular.